Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura. E eu não consigo respirar. Pera. Melhor. Hoje nós vamos falar sobre o filme A Chegada, um filme de 2016 que fala muito sobre comunicação, contato alienígena e uma terceira coisa secreta que, na verdade, é a coisa mais importante do filme. Eu demorei muito para falar sobre esse filme, mesmo o tema dele sendo comunicação, porque eu estava arranjando um jeito de fazer essa roupinha. Eu acho que eu tô há meses pensando como fazer uma roupa parecida, mais ou menos, com o que tá no filme, sem gastar todo o dinheiro que eu tenho. Essa daqui, se alguém tem curiosidade, é uma roupa de apicultura. Que eu cortei a redinha de proteger de abelha e coloquei o plástico. Esse é um daqueles filmes que eu já falo pra vocês no começo, que vale muito a pena você assistir sem saber nada do assunto. Então, se você quer viver a experiência completa do filme A Chegada, eu recomendo que você pause esse vídeo, vá assistir A Chegada, volte, conversamos sobre o filme e depois você assiste uma segunda vez. Por quê? Quando você assistir ele de novo, você vai ver um monte de informações que eles já passavam pra gente, só que a gente não sabia. Então, a primeira vez que eu vi o filme, eu falei, nossa, filme top, pica, adorei o filme. Daí eu assisti ele de novo para fazer o vídeo aqui e eu fiquei... Gente, as informações estavam todas lá, a gente que não percebeu. Então, se você se importa com viver a experiência completa do filme, vocês estão avisados. Se você não se importa, bem-vindo ao grande universo dos spoilers, porque a gente vai falar tudo que puder sobre o filme aqui. E esse é um daqueles filmes que acontecem de maneira não linear, que é maravilhoso para a narrativa do filme e horroroso para mim que tem que explicar para vocês. Ou seja, o que a gente vai ver acontecendo em sequência no filme não é a ordem cronológica do que está acontecendo. O filme, ele já começa desgraçando a nossa cabeça. Por quê? Porque começa com uma narração da personagem principal, a Louise, que é vivida pela Amy Adams. Ela tá falando como nós somos presos a uma estrutura temporal que é baseada em começo, meio e fim. Mas agora ela não acredita tanto nisso, sabe? Muito menos as memórias, que as nossas memórias não são pautadas nesse tipo de estrutura. E isso faz ela ter uma nova visão do que realmente é o fim ou o começo. Enquanto ela fala isso, a gente vê ela tendo um bebê, criando esse bebê, essa menininha, o nome dela é Hannah, até o momento que ela fica doente com uma doença rara, incurável na adolescência e morre novinha. Então a gente vê a Louise chorando na cama pedindo pra filha dela voltar pra ela. A próxima cena é a Louise indo dar aula. Ela é professora de linguística numa universidade. Ela chega na sala, tá meio vazio, ela é estranha, mas começa a dar aula. Ela vai falar sobre a origem do português. Mas daí os celulares começam a tocar e a professora fala, mas gente, o que tá acontecendo? Você tem alguma coisa pra me falar? E uma aluna levanta a mão e fala, professora, você pode, por favor, ligar a TV? O jornal está falando que 12 objetos alienígenas não identificados aterrizaram na Terra e todo mundo está em completo e total desespero. Isso do jornal falar exatamente o que a gente precisa ouvir na hora é um artifício muito, muito usado em filme de terremoto, filme de tragédia, filme de monstro, filme de explosão, de meteoro que vai matar a Terra, sabe? Que a pessoa tá olhando pra janela e de repente cai uma coisa e faz uma explosão e dela liga a TV e tá passando exatamente a informação que você precisa ouvir naquele momento. Então, é uma maneira de explicar pra gente uma coisa para que a gente possa acompanhar a história. Esse filme vai usar muito esse subterfúgio, mas de uma maneira muito mais legal. Vão aparecer muitas vezes as notícias através do filme. E as notícias vão ser para quê? Para mostrar para nós como a população geral está agindo em relação a essas 12 naves espaciais que surgiram e como a população está reagindo às notícias sobre o assunto. E é um negócio tão bem feitinho que você consegue entender o filme inteiro se você só vê as notícias. Eles contam uma história inteira no paralelo, através das notícias. Por que isso é bom? Porque daí a gente não precisa ter um monte de personagem para mostrar a perspectiva do morador normal. Isso faz eles economizarem muito tempo de roteiro e contarem a história pra gente de uma maneira mais completa. Eu gosto muito desse aspecto. Então, nos jornais tá um pandemônio. Só que a Louise tá em paz. Não sei por quê. Ela sai da universidade, entra no carrinho dela, tá tendo engarrafamento, tá gente assaltando gente, carro batendo em outro. Ela tá tipo, ok, vai pra casa. A mãe dela liga pra ela desesperada e ela fala, mãe, eu sei o que você sabe, eu não sei nada novo. Ela começa a falar loucamente e a Louise responde, fala, mãe, para de ver esses canais, eles só estão atrapalhando a tua vida, eles só estão querendo te deixar com medo. Nesse momento, o filme está citando um canal chamado Fox News. Ele é um canal de notícias completamente
enviesado, totalmente tendencioso, que você claramente sabe a posição política deles, eles não têm nenhuma preocupação com a imparcialidade jornalística. E, inclusive, eles perderam a moral jornalística com o vídeo da autópsia do ET, que eu falei pra vocês no vídeo do Código da Vinci, vou pôr aqui pra vocês assistirem, porque eles mandaram pro mundo inteiro a fita da autópsia do ET como se fosse verdade e falaram no jornal deles também como se fosse verdade numa época pré-internet. Então, o mundo inteiro ficou completamente apavorado até que alguém falou: se você prestar atenção, tá meio de borracha, né? É estranha essa gravação. E daí todo mundo percebeu que realmente era muito falsa a gravação. Mas isso depois do circo todo tá feito. Então, no filme, a gente não vai só ver os jornalistas sérios, a mídia tradicional. A gente vai ver canal de YouTube sensacionalista, a gente vai ver canais de televisão sensacionalistas, pessoas da teoria da conspiração que agora tem um motivo para comprovar as teorias, que vão falar besteira, que vão incitar violência, que vão agir através do medo, basicamente. Então, dependendo da mídia que o morador do planeta Terra assiste, ele vai ter uma visão diferente do que está acontecendo no planeta Terra. O jornal fala que em menos de 48 horas de invasão, que não é invasão, é visitação, porque eles não invadem nada, eles só chegam e visitam, a sociedade inteira já entrou em colapso. As pessoas estão roubando coisa, roubando alimento, todos os serviços de defesa foram autorizados a ajudar a combater o caos, então não é mais só a polícia militar, mas exército, fuzileiro, Rotan, BOP, todo mundo foi autorizado a tentar parar com essa situação. E foi proibido a venda de armas. Então as lojas de armas foram obrigadas a ser fechadas e eles não vão liberar mais nenhuma autorização para ter porte de arma. E a falta de informação que os jornais têm para passar só piora a situação de caos. Por falar em falta de informação, você já ouviu falar do termo criptomoeda ou ativo digital? Então, de 2022 para cá, houve um aumento de 124% na busca por esses termos. O problema é que esse é um mercado muito novo, então a gente não sabe bem qual informação confiar, qual empresa é seguro de investir, sabe? Por isso eu quero apresentar para vocês o Mercado Bitcoin, o MB. Ele é uma empresa que é confiável de verdade. Eles estão atuando dentro desse mercado há mais de 12 anos e tem clientes não só por todo o Brasil, mas também por toda a América Latina. E ó, eles não trabalham só com Bitcoin não, tá? Que eu sei que é o mais conhecido. Existe todo um universo de investimentos digitais. Um leque de opções de lucro, que vão de investimentos mais audaciosos até os bem tradicionais, como, por exemplo, a renda fixa. Mas ó, isso aqui não é uma dica de investimento, tá bom? Eu não tô falando para você investir em nada. Inclusive, o que eu recomendo é que você procure mais informações sobre o assunto, aprenda, entenda qual que é o melhor perfil de investimento para você. Inclusive, eles têm um canal no YouTube muito legal que ensina bastante coisa sobre os ativos digitais. Os vídeos são bem curtinhos, a informação é bem direta e tá sempre atualizando com o mercado. Além de você aprender, você vai estar sempre bem informado. Outra coisa que você pode fazer é já baixar o aplicativo do MB. Ele é super fácil de usar, você precisa fazer um cadastro, mas é rapidinho. E o mais legal, você não precisa pagar nada, não precisa pôr número de cartão de crédito, não precisa investir nada. Mas se você já entende sobre esse mercado de ativos digitais, em 5 minutos a tua conta tá feita e ativa, e você investindo R$ 50, você ganha mais R$ 25 em até 7 dias para usar como quiser. Não é legal? E a parte que pessoalmente eu acho mais legal é que se você tiver alguma dúvida no processo, eles têm um atendimento feito por pessoas de verdade, não são bots que nunca têm a resposta para as nossas perguntas. Inclusive, a equipe é tricampeã do prêmio Reclame Aqui. Se você não sabe, é um prêmio que reconhece as empresas com os melhores atendimentos ao público no Brasil. E o Reclame Aqui, né? Não precisa falar nada, é super confiável. Então, se você sempre teve curiosidade sobre o mercado de criptomoedas e ativos digitais, essa é a sua oportunidade para começar com uma empresa que segue todas as diretrizes do Banco Central. Uma empresa que, mesmo tendo 4 milhões de clientes por toda a América Latina, vai fazer você se sentir único e especial. Então, você só precisa apontar a tua câmera aqui no QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link que eu vou deixar no comecinho da descrição para dar o seu primeiro passo nessa sua nova jornada de sucesso. Fora o aspecto da falta de comunicação, de você não ter as informações, das notícias estarem enviesadas sobre o que cada um acredita, tem o aspecto também da falta de propósito, né? Porque eu acho que não tem muitas religiões que incluem uma invasão alienígena como parte do apocalipse deles. Então você baseia todos os seus valores morais na ideia de uma salvação, na ideia de ir para o inferno, na ideia de ser arrebatado, na ideia da próxima encarnação, e daí desce um alienígena. E daí você pensa, eu tô sendo bom pra quê? O que adianta? Isso daí não tava no meu livro sagrado.
indiferente de qual seja. E a pessoa decide também meter o louco e viver uma vida completamente hedônica e nihilista, só porque sim, porque tudo que ele acreditou era uma mentira. Como eu falei pra vocês, a Louise tá meio que vivendo em outra dimensão da vida. Ela tá tentando viver uma vida normal. Vai pra universidade trabalhar, não tem um aluno na sala, ela segue acompanhando as notícias da televisão, e enquanto ela tá no escritório, chega um oficial do exército, o nome dele é Coronel Weber, acho. E daí o coronel chega falando que ela já trabalhou previamente em traduções para o FBI e ela tem um tipo de autorização específica que permite que ela veja documentos secretos. E ele chega falando, eu preciso que você traduza um negócio para mim. E ela para ele fala o quê? Ele chega com um gravadorzinho, com eles falando, quem são vocês? E ouvindo apenas ruídos de volta, sons, uma musiquinha. E ele chega e fala, você pode, por favor, traduzir para mim? E daí ela fala, não, como é que você, da onde que eu vou traduzir esse som? A melhor maneira de você traduzir uma linguagem é você usando ela num relacionamento. Então eu preciso me relacionar com essas criaturas para poder entender o que eles estão falando. O Coronel Weber vai agir nesse filme como nós. Então ele vai fazer todas as perguntas necessárias para que nós entendamos. A maneira como o personagem trata isso que é interessante, porque ele quer que seja traduzido, ele não quer se comunicar. Ele tá pouco se fodendo com a comunicação, ele não tá nem aí pra saber o que os alienígenas têm pra falar, ele só quer descobrir se os alienígenas vieram aqui pra matar os humanos ou não. E a santa, inclusive a padroeira do meu canal vai ser a Louise. Porque, sério, ela é muito boa. E ela segue tudo que eu falo de comunicação em vários vídeos. Então esse filme aqui vai ser uma grande recapitulação sobre comunicação, porque ela fala tudo. Linda, Louise. Ela então explica que precisa de um relacionamento para conseguir uma tradução efetiva. O coronel fala, nem fodendo, vou te levar lá. Tem a menor condição. Ela fala, então beleza. Tchau. E daí ele fala, tá, mas você vai perder mesmo essa oportunidade? E daí ela falou, você vai em 2 universidades depois dessa, né? Então, na última universidade, você faz essa pergunta pro linguista e veja o que ele responde. Naquela mesma noite, ela tá deitadinha na casa dela vendo as notícias e um helicóptero desce com o Coronel Weber falando que o linguista deu a resposta errada e eles precisam dela lá mesmo. Ela tem 10 minutos para se arrumar e subir no helicóptero. Quando ela chega no helicóptero, a gente e ela conhecem o Ian, que é um cientista que vai ficar responsável pela parte técnica desse contato com os alienígenas. E os dois têm visões muito diferentes do básico. Então, ela escreveu em algum lugar que a linguagem é a origem de toda a civilização. E ele acha que a ciência é a origem de toda a civilização e os dois meio que começam a discutir sobre o assunto. O Ian é outro que não quer se comunicar. Ele quer saber informações. Então, ele também não está preocupado com o que os alienígenas querem contar pra gente. Ele quer saber se os alienígenas têm respostas para várias perguntas científicas dele. A Louise, novamente, sendo rainha da comunicação, fala, não é melhor a gente tentar conversar com eles antes de perguntar um monte de coisa sobre matemática pra eles? E daí o coronel fala, é por isso que eu chamei vocês dois. Cada um pega um aspecto, então vitória pra vocês dois. Se acalmem que a gente já tá chegando. Outra coisa super legal desse filme é o universo ultra realista em que ele foi colocado. Esse filme, ele teve um orçamento muito baixo. Ele custou 50 milhões de dólares para ser feito. E como eles fazem bom uso do orçamento limitado dele? O acampamento do exército realmente parece um acampamento feito de última hora pelo exército. A gente passa por muito corredor de plástico. As lâmpadas são todas instalações temporárias, sabe? É o melhor que eles conseguem fazer de uma forma emergencial. Em outras ficções científicas, a gente tem os Estados Unidos como um país que está secretamente se preparando para tudo. Então tem a Área 51. Armas secretas de lasers e coisas que são sendo criadas para caso aconteça uma emergência alienígena. O exército tem um monte de coisas secretas guardadas. Esse exército não. Eles estão mais perdidos que a gente. Então eles estão fazendo o máximo que eles podem com o que eles têm. Eles chegam no acampamento militar, a primeira tenda que eles entram é na tenda médica. E na tenda médica eles recebem um coquetel antibactericida com antibióticos para um monte de bactéria, um boost de imunidade, então uma série de polivitamínicos e essas coisas. Não porque vá fazer diferença, mas é literalmente a única defesa que eles têm. Mas fala, mal não vai fazer, você vai ficar meio tonto, mas morrer você não vai. Eles saem da tenda médica, eles entram numa tenda onde todos os países onde as naves pousaram estão conversando para tentar entender o que está acontecendo. Tem vários computadorzinhos, cada computador é de um país com um tradutor e uma grande tela com vários líderes conversando ao mesmo tempo com o responsável por essa parte. Ninguém sabe o que está acontecendo direito. Tá todo mundo se esforçando para tentar achar um começo, mas não acham. Passando pela salinha da comunicação internacional, eles
eles vão se arrumar para ter esse primeiro contato. As roupas que eles usam são roupas que existem de verdade no nosso universo, porque, novamente, eles não sabem com o que eles estão lidando, eles não têm ideia o que fazer, então eles estão pegando o que dá. Eles colocam uma roupa com oxigênio e uma capa de lona em cima, basicamente, com luva e tal, para não ter contato com o oxigênio de dentro da nave espacial, mas ninguém, novamente, tem certeza do que está acontecendo. Eles vão até onde está a nave, eles sobem num andaime mecânico, assim, e chegam até a pontinha da nave. Na pontinha da nave tem um túnel. Esse túnel, quando você dá um pulo, o teu campo gravitacional muda e você consegue andar na parede do túnel. Só que daí a parede vira o chão, né? A nave alienígena tem meio que uma salinha de recepção com uma telinha e você aguarda os alienígenas chegarem para falar com você. E ela olha e trava e desce. Quando eles passam pela cabine de higienização, o Ian tá vomitando, a Lois tá, tipo, completamente apavorada. Você vê o desgraceiro no olhar dela. E ela olha pro coronel e fala, eu fui demitida, né? Porque ela não conseguiu estabelecer comunicação desde o primeiro momento. Ele fala, não, você foi muito melhor que o outro cara. Porque o outro cara passou de maca indo pro hospital, porque ele teve um choque de realidade, porque ele não conseguiu lidar com a situação. Então ela ainda tá melhor que eles. Outra coisa interessante que eles fazem quando chegam na recepção da nave espacial, eles levam um passarinho numa gaiola, que eu não sei se vocês sabem, é uma técnica bem antiga, onde os mineradores sempre levavam um passarinho na gaiola, porque se tivesse algum vazamento de gás tóxico que não tem cheiro, o passarinho ia morrer antes dele e eles podiam sair correndo para poder sobreviver. Então eles também estão usando uma técnica super arcaica para ter certeza que o oxigênio é respirável dentro da nave espacial, porém ainda com toda a proteção necessária. Enquanto Louise e Ian estão repensando completamente a concepção que eles tinham sobre a vida, o universo e tudo mais, a gente vê nas notícias que o governo americano já instaurou um toque de recolher para ver se diminui toda a roubalheira e o caos. Já está acontecendo um protesto com milhares de pessoas porque elas acham que o governo não está fazendo a coisa certa, que é atacar imediatamente, tipo, vai atirar na nave gigantesca que veio do espaço. E a Louise tá apavorada, né? Então a gente tem um cientista que quer descobrir um monte de informação complexa, mas não entende nada de comunicação. A gente tem o coronel e todo o serviço militar que não quer nem se comunicar, eles só não querem morrer. Eles só querem saber se eles vão atacar para atacar de volta. Então ninguém tá preocupado. E ela tem que arranjar um caminho de comunicação entre os alienígenas que não tem nem rosto parecido com o humano. Você tem noção o quanto que você já perde numa comunicação que você não consegue entender expressões faciais? E ela tá, tipo, sentada assim, pensando, puta que pariu. E dela olha e vê um quadrinho dela pensa, talvez. Ela põe o quadrinho embaixo do braço, põe toda aquela roupa e vai de novo pra sala de recepção alienígena. E o coronel pergunta, mas o que você vai fazer com essa merda? E dela fala, talvez a gente consiga explicar para eles que nós temos um sistema de comunicação escrita e eles também têm um sistema de comunicação escrita. E daí a gente consegue criar uma equivalência. E daí o coronel fala, vai, faz o que você quiser. E ela mostra o quadrinho e ela identifica ela, tipo, quadrinho, ela. Quando ela aponta pro quadrinho, aponta para ela, os alienígenas soltam uma mancha, assim, uma tinta, que mostra a comunicação deles. Eles se comunicam por manchas que a xícara de café deixa na mesa. Daí a Louise tá toda faceira, porque ela conseguiu estabelecer um padrão de equivalência de linguagem. E o coronel fala, eu não quero diminuir a sua conquista e tal, mas tá, e daí? Você vai ensinar eles a ler? Você vai ensinar eles a escrever? Não vai demorar muito mais ensinar eles a ler e escrever do que tentar identificar o que eles estão falando? Então fala, não, é mais fácil. E daí tá, me explica isso direito, mas explique isso pra mim, sabendo que eu vou ter que explicar pra uma mesa cheia de oficiais que não tá nem um pouco preocupado. Eles só querem saber se eles vão atacar ou não. Daí a Louise conta uma história. Outra coisa maravilhosa, ela usa histórias pra explicar as coisas. É linda. Nossa, ela é muito boa com isso. Ela fala que quando os colonizadores chegaram na Austrália, eles perguntaram pros aborígenes que animal era aquele que tinha um filhote dentro deles, na bolsinha. E eles falaram canguru. Os colonizadores entenderam que aquele era o nome do bicho, canguru. Mas, na verdade, o que eles estavam falando é, eu não estou entendendo o que você está falando. E daí o coronel fala, tá, e? Eu falo, então, se a gente não criar uma equivalência correta de palavras, a gente vai demorar 10 vezes mais para conseguir conversar com eles. Porque se eles entenderem que canguru é aquele animal e não eles respondendo, não estou entendendo o que você está falando, a comunicação toda caga, porque as palavras não têm o mesmo significado. E ele fala, entendi, vou falar isso pra ele. O Ian, que tá lá, fala, nossa, que história boa. Daí ela fala, pois é, mentira.
Mas o importante é que fez ele entender o que eu precisava falar. A Louise entrega pro coronel uma série de palavras que ela vai ensinar os alienígenas para poder iniciar uma conversa. E o coronel chega puto novamente falando, mas essas conversas são as conversas de alfabetização, meu Deus. O que você vai fazer com isso, meu bem? Eu não tô entendendo. Ele é difícil, hein? Ele realmente nem tenta sair do confortinho dele, que é obedecer a ordem. E daí, ela dá uma surra de comunicação. Ela dá um tapa linguístico nele, que você fica tipo... Pra mim, pessoa que gosta de comunicação, esse é o momento que o filme ganhou meu coração completamente. Porque o jeito que ela explica abriu os meus parâmetros do que é uma comunicação. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu pensei muito diferente depois que eu vi essa cena. Que, inclusive, é muito bem embasada, tá? Eles chamaram profissionais de linguística para embasar tudo que ela estiver falando. Então, o que ela tá falando não é mentira. Ela olha pro coronel e fala, tá, vamos lá, então. Ela pega um quadro e fala, vocês querem perguntar pra eles qual é o propósito deles na Terra, não é mesmo? Ele fala, é. Então, ela aponta para a interrogação e fala, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é se os alienígenas entendem o conceito do que é uma pergunta. Se eles entendem que essa frase é um pedido de informações e que eles precisam dar uma resposta. Daí, ela pega o termo seu. Qual o seu propósito na Terra? A gente precisa entender se eles entendem o seu coletivo e o seu singular. Ou seja, quando você fala seu propósito na Terra é o propósito dos dois alienígenas que estão naquela nave ou o propósito da raça deles inteira com o planeta Terra. Tem que entender se eles sabem essa diferença. Terceira coisa, propósito. Essa raça alienígena, eles agem de maneira independente com objetivos individuais ou eles são uma raça instintiva que faz coisas porque eles sabem, tipo animais. Sabem a hora de migrar, tipo os pássaros que sabem a hora de migrar. E por último, nós temos que ter um vocabulário grande o bastante para quando eles responderem a gente entender a resposta. Para vocês verem como comunicação é complicada e interessante. Tão lindo comunicação. O coronel autoriza ela a usar aquelas palavras de alfabetização. Eles voltam na nave e a Louise chega com a plaquinha de novo, escrito Louise, apontando para ela. Só que não tá tendo resposta e ela olha pro passarinho e vê que o passarinho ainda tá respirando. Ela pensa, oxigênio tem. E ela tira a máscara, tira a proteção, tira tudo, chega bem pertinho da tela e ela resolve simplificar ainda mais a comunicação dela para ter certeza que eles vão criar um caminho de compreensão. Ela usa os gestos. Ela coloca a mão no vidro e o alienígena coloca o equivalente da mão dele no vidro do outro lado. Então ele está repetindo o gesto. Você repetir o gesto significa que vocês estão tentando entrar na mesma página, o que é super legal. Coloca a mão no vidro, eles estabelecem essa conexão por mímica, ela pega o nome dela, aponta para ela. E eles gospem aquele símbolo. São dois alienígenas, eles gospem aquele símbolo. Daí o Ian, que fica fascinado com a ideia de ela estar se comunicando, também tira a proteção, fala, todo mundo morre um dia. Ele encosta na tela e o outro alienígena escreve também um símbolo diferente. Isso quer dizer que são duas pessoas de um lado, apontando para umas letras e encostando. Os alienígenas encostaram na tela e criaram um símbolo deles. Eles começaram a estabelecer um parâmetro de comunicação. O que eles entendem como nome é a mesma coisa que eles entendem como nome. Claro que agora você precisa descobrir se aquilo é um nome pessoal, sobre o que acontece, o que é aquilo. Mas tem um caminho, sabe? Isso é uma coisa que eu falei bastante para vocês no desenho do Como Treinar o Seu Dragão, sobre a importância da vulnerabilidade na comunicação. Para que a comunicação aconteça, alguém precisa ser vulnerável primeiro. E isso acontece muito no filme. A nave alienígena age de maneira vulnerável de vir até a Terra. E isso o diretor fala em uma entrevista. Eles não estacionam no chão do planeta Terra, porque eles querem que os humanos tenham a proatividade de ir até eles também. O corredor da nave, a gravidade é diferente. Então você tem que confiar que você vai pular e vai conseguir andar na parede boa. Mais um momento de vulnerabilidade, a confiança. Confia, sobe na recepção. Agora é a vez dos humanos mostrarem que eles acreditam que os alienígenas não vieram para machucar. A Louise tirando literalmente a proteção dela, confiando nas boas intenções dos alienígenas, ela conseguiu o que ninguém tinha conseguido ainda dentro do exército. Contato real, direto com os alienígenas. Então tá todo mundo faceiro, porque agora eles têm um começo de verdade, só que a Louise começa a dar umas memórias, uns flashbacks, só que é uns flashbacks de umas coisas que ela não sabe o que são. Então, tipo, ela começa a passar mal, começa a lembrar de umas coisas que ela não tem ideia do que tá acontecendo. E ela vai pra tenda médica, já que ela tirou toda a proteção dela
e entrou dentro de uma nave. E eles procuram... A primeira coisa que eles procuram é sinal de radiação. O que eu acho engraçado, porque radiação é um BO nosso, né? Então, tipo, a pior coisa que pode acontecer com ela é um BO nosso, mas existe um grupo gigantesco de outros problemas que a gente não teria nem como mensurar. Mas, novamente, eles estão fazendo o que eles podem com o que eles têm, com o que eles sabem, então não tem nenhum nível de radiação. Ela tá saudável igual, não tem nenhum tipo de infecção. Daí a gente tem uma troca de perspectiva. E por um curto momento, a gente escuta a narração pelo Ian. O Ian está escrevendo no diário dele e a gente escuta o que ele está escrevendo. Eles deram um nome para os alienígenas, eles são os heptapods, porque hepta significa 7, pod significa pernas, 7 pernas. E eles não conseguiram adquirir nenhum novo conhecimento sobre a espécie no geral, já que a nave espacial é feita de um material que não é conhecido no planeta Terra e não deixa nenhum tipo de pegada. Ela não emite gás, ela não emite radiação. Se é feita uma comunicação entre as outras naves, ela não é feita de maneira tradicional como nós, porque a nave não emite ondas sonoras. Eles não têm a menor ideia de por que os alienígenas estão aqui e por que eles escolheram esses lugares. E daí ele escreve no diário dele: mas a Louise está fazendo todos nós ficarmos no chinelo, porque ela foi a primeira a descobrir que o que os alienígenas, os heptapods, falam é diferente daquilo que eles escrevem. E daí corta essa narração por um momento e é muito legal. Eles estão dentro da nave espacial e daí o Ian tá andando de um lado para o outro e do lado no quadro tá escrito walk, que é andar, para que os alienígenas entendam a palavra pela ação. E os alienígenas mostram que estão entendendo copiando o gesto. Então o Ian tá andando de um lado para o outro, eles estão andando junto e a Louise está mostrando a palavra. E assim eles vão criando um vocabulário de ações equivalentes. Tão legal! Voltando para a explicação do Ian, que fala que a linguagem escrita é diferente da linguagem falada deles. O que eles emitem, aqueles símbolos, eles não são palavras. Eles são conceitos e ideias. E você pode ler o símbolo de trás para frente e de frente para trás. Por isso que eles são circulares. Um exemplo para explicar mais ou menos o que eles querem dizer no filme é que assim, vamos supor que eu olho para alguém e fale: eu estou muito arrependido pelo que eu fiz. E daí ele vai fazer um símbolo equivalente. Só que o símbolo dele, você vai olhar para o símbolo e você não vai ver só estou muito arrependido pelo que eu fiz. Você vai ver dentro desse símbolo os motivos reais que fizeram ele ter cometido esse erro, o contexto familiar que trouxe ele a sentir a necessidade de cometer esse erro, tudo que ele sentiu antes e depois de fazer isso, e por que ele vai mudar e nunca mais fazer isso de novo. Tudo isso num símbolo. Então é como se fosse toda uma informação tridimensional com vários contextos, subtextos, passado, presente e futuro dentro de um único símbolo. E por isso que a comunicação deles é tão foda. Porque imagina você olhar para uma pessoa e ela te entregar o desenho assim e você entender tudo. E daí mostra o Ian terminando de escrever no diário minúsculo dele, desse tamanho assim o diário, e a doutora Louise chegando para ficar olhando para a paisagem junto com ele na caminhonete. E daí eles começam a conversar sobre como a Louise trata a comunicação como se fosse matemática. Porque ela encontra armadilhas comunicacionais e faz nós desviarmos dessas armadilhas. Ele fala, são armadilhas que eu nunca tinha pensado, cogitado a ideia de acontecer, sabe? De a pessoa não entender o que você tá falando porque você decidiu usar essa palavra, você decidiu usar esse contexto, decidiu usar esse termo. E ele fala, cara, isso pra mim é loucura, é fascinante. E daí a Louise fala, eu percebi que essa comunicação meio que vai acontecer por causa da gente, né? Ele, sim, você já viu o resto do povo? Todo mundo lá não quer fazer nada, eles não querem entender nada. Os dois estão fascinados com todas as oportunidades de aprendizagem que eles vão ter criando um relacionamento com esse povo alienígena. E todo o exército só está preocupado de saber se eles vão atacar ou não o planeta Terra. Então eles criaram um escudo, falando tipo de defesa. Isso evita eles de aprender muito mais sobre um monte de coisa e estar aberto a um universo muito, muito melhor, porque eles só querem se defender. Aí temos mais um momento de jornal aparecendo no fundo. A primeira foto alienígena vaza, tá todo mundo mais apavorado ainda. Os protestos para que os Estados Unidos comecem uma guerra armamentícia contra os alienígenas aumenta. Enquanto o Ian tá vendo o jornal tradicional, tem um soldado com o computador aberto vendo um dos caras sensacionalistas no YouTube falando que os Estados Unidos estão perdendo tempo tentando conversar com os alienígenas. O que eles realmente precisam fazer é mostrar a força bruta, mostrar que nós, terráqueos, temos poder de fogo para lutar contra eles, porque a melhor defesa é o ataque. E o soldado e um outro soldado estão ouvindo com cara de faz sentido.
Isso daí é interessante. Enquanto o mundo inteiro tá pegando fogo e é caótico, barulhento, dentro do acampamento militar é tudo muito silencioso, é tudo muito serene. É interessante esse contraste do que as pessoas acham que está acontecendo e do que realmente está acontecendo. Então tem gente no meio da rua pelado, gritando, falando, nós vamos morrer! E as pessoas que realmente têm contato com os alienígenas estão falando, nossa, será que a gente consegue explicar para eles que a gente gosta de chocolate? E a Louise segue forte, tendo esse monte de flashback, e agora ela tá tendo pesadelos com isso. Ela sonha que ela tá conversando com o Ian sobre uma teoria de que quando você aprende uma linguagem, os seus pensamentos e ações são pautados naquela linguagem. Então, quando você aprende uma linguagem nova, você pode mudar o conjunto de ações e de personalidade atrelados a essa nova linguagem. E ela tá conversando com ele, ela olha pro lado e um grande heptapod aparece na frente dela. E ela fala, só porque eu tô tendo alucinações, não quer dizer que eu não posso ajudar vocês. E dela acorda. Ela acorda no susto, com o coronel acordando ela, perguntando se ela sabe mandarim, porque eles interceptaram uma ligação estranha da China. A China conseguiu conversar com eles antes que todo mundo. E ela recebeu a mensagem antes que todo mundo, só que a gente não sabe disso ainda. Então, na ligação, ela entende que eles já descobriram a mensagem dos alienígenas, mesmo não compreendendo, e eles conseguiram estabelecer uma comunicação através do jogo Mahjong, que é uma ótima ideia, já que eles conversam por símbolos e o Mahjong também funciona por símbolo. A Rússia também começa a não querer mais cooperar, então eles aprenderam também alguma coisa. Então a Rússia e a China conseguiram chegar na mensagem de maneiras diferentes dos Estados Unidos antes que os Estados Unidos. Isso faz com que o cu do exército inteiro feche e ele fale para Luiz, você vai ter que perguntar para eles agora a pergunta certa. E agora eles já conseguiram meio que datar todos os aspectos das palavras, como elas funcionavam, fazer um dicionário equivalente e colocar isso num programa de linguística. Então eles já meio que sabem como perguntar. Eles chegam lá, digitam, traduzem por um símbolo para perguntar qual o propósito dos alienígenas na Terra. E eles falam, oferecer arma. Falar oferecer arma deixou todo mundo com mais cu na mão ainda. Eles estão apavorados, só que a Luísa está tentando explicar para eles, gente, vocês precisam entender que a linguagem é complicada. Nós temos uma palavra com mais de um tipo de significado. A gente não sabe se eles estão falando sobre arma ou ferramenta. Então, talvez eles estejam oferecendo pra gente uma ferramenta e na tradução tenha confundido por a palavra funcionar, porque a arma é uma ferramenta. E o exército é tipo, não tem condições, não dá pra gente fazer do jeito que tá, não. E o Ian fala, olha, quem sabe a ideia é que eles estão oferecendo uma arma porque eles querem alguma coisa em troca, eles querem iniciar um processo de troca, de negociação, o que faz todo sentido, menos para os oficiais do exército que não estão nem um pouco preocupados com a comunicação. China e Rússia cortam completamente a comunicação com a gente. A Louise quer falar para os outros o que eles entenderam que os alienígenas falaram para eles, que os heptapods falaram, mas o responsável pela comunicação internacional corta imediatamente a transmissão e deixa os Estados Unidos offline também. Esse responsável pela comunicação internacional, ele tira uma teoria do cu dele, que não tem nada a ver com nada, para você ver como a percepção das pessoas muda baseado no que elas acreditam. Ele fala que é óbvio que essa raça alienígena quer que todas as nações entrem em guerra umas com as outras, até que sobre uma única nação superior, para que essa nação superior possa conseguir a arma especial dos alienígenas. A Louise fala, mas isso que você está falando é baseado em nada, meu amado? E ele fala, é baseado nos livros de história. E ele fala, nós somos um planeta de vários líderes. Uma liderança unificada seria a melhor opção de comunicação para os alienígenas. Então, ele mandou uma eugenia, assim, forte, do nada. Que o mundo precisa mesmo é que tenha uma única ditadura com um único líder. Daí sim a gente vai conseguir conversar com os alienígenas. Ele é o responsável pelas conversas internacionais. E ele desenvolveu na cabecinha dele essa teoria. Aqueles soldados que estavam sendo influenciados por aquele vídeo no YouTube, em associação ao fato da China e da Rússia terem desligado a comunicação, sabendo que isso vai acarretar com que pelo menos mais 4 países decidam fazer o que eles querem sozinhos, ao invés de ser em grupo. Decidem que eles vão fazer justiça com as próprias mãos. Eles se juntam em uns 4, eles pegam um monte de explosivos e o plano deles é explodir a nave espacial dos alienígenas. Só que quando eles colocam as bombas lá em cima e colocam um timer, a Louise e o Ian aparecem porque eles querem conversar de novo com os alienígenas para poder tirar uma dúvida. Se eles querem oferecer uma arma, se eles querem oferecer uma ferramenta, se eles estão para briga, se eles estão para paz. E eles vão lá.
Os soldados não querem que eles subam, mas eles não podem explicar o motivo. Então, eles permitem que eles subam sabendo que eles vão morrer por explosão lá dentro. E como eu falei no vídeo do Como Treinar o Seu Dragão, não existe nada mais assustador que uma pessoa amedrontada que não sabe se comunicar e tem poder de fogo. Então, eles decidem apenas explodir a nave espacial e ignorar tudo que está acontecendo, porque eles são amedrontados e eles têm acesso às armas. Ian e Louise sobem lá em cima e começam a conversar com os alienígenas. Só que os alienígenas estão agindo meio estranhos, assim. Ela tenta conversar com eles falam alguma coisa, mas ela não entende. Daí um deles começa a bater forte no vidro, assim, bater muito forte no vidro. E eles nunca fizeram isso antes. E eles são tipo, o quê? O que tá acontecendo? E ao mesmo tempo eles soltam uma nuvem de pequenos círculos de símbolos de informações, mas uma puta de uma nuvem. E na mesma hora a explosão acontece. Um dos alienígenas se sacrifica para que os dois humanos se salvem. Eles conseguem empurrar os dois humanos para fora da nave, fechar a nave e deixar os dois flutuando lá entre um lado e o outro, no corredor. Louise acorda um tempo depois, completamente assustada com o que aconteceu, porque ela foi resgatada. Ela descobre o que aconteceu, que os soldados assistiram televisão demais, e pergunta como é que tá o Ian tá bem. Ela levanta mesmo doente e vai ver o que tá acontecendo. E aquela nuvem de informações, na verdade, são muitos símbolos juntos. Muitos mesmo. Que levaria anos para eles conseguirem identificar o que tá acontecendo. Tem um exército querendo fugir, sair correndo, botar fogo em tudo, entrar em desespero. O Ian tentando entender o que eles estavam falando pra gente. E a Louise querendo voltar à nave espacial pra pedir desculpas e falar que foi um mal entendido. Amo a Louise. Ela é muito padroeira desse canal. Eu vou fazer uma foto dela de santa, eu vou pôr aqui. Porque ela é a padroeira desse canal, a padroeira da comunicação, que tá lá se esforçando. Fala, não, a gente precisa explicar pra eles que foi sem querer, gente. Não dá pra deixar do jeito que tá. E eles estão, tipo, cagando. Eles falaram, a gente tem que sobreviver. Enquanto a Louise tá tentando explicar pra eles, pra manter o relacionamento, que é a coisa mais importante, a nave sai de estar assim para assim. Ela muda de posição. A China decide comunicar os alienígenas que ela vai entrar em guerra com eles. A Rússia fala, bora, vamos junto. E os flashbacks da Louise estão piorando cada vez mais, a ponto de ela às vezes não saber nem onde tá direito. O Ian consegue descobrir que esses alienígenas, acima de tudo, adoram uma gincana. Eles são o Luciano Huck interespacial. Luciano Huck, o Gugu, gostava de uma rinha de pobre. Então, esses alienígenas adoram uma gincanona para que o planeta Terra consiga uma informação superior. Mas antes, você tem que jogar o jogo. Aquela mensagem que eles receberam, ela é uma fração de 12 mensagens. Então, cada nave entregou 1/12 de informação para que todos entendam a mensagem. Todas as nações têm que se unir e passar a informação uma para outra. Então, eles são os alienígenas da comunicação. Eles querem que todo mundo se comunique, eles querendo ou não. Vocês vão fazer amizade, vocês vão criar relacionamento, senão ninguém lê o que está acontecendo. O Ian e a Louise tentam explicar isso pro exército, falando, olha, a gente precisa das outras informações. Como é que eles vão passar isso pra gente? Eles falam, primeiro a gente passa a informação pra eles. A gente é vulnerável e torce pra que eles sejam vulneráveis de volta. Ele fala, mas você tá doida? Tá todo mundo maluco, deixa eu te mostrar um áudio. Daí mostra um áudio em russo com uma intérprete falando que o tempo tá acabando, todos nós precisamos virar um, e que ele acredita que a mensagem que ele recebeu é parte de 12 outras partes também. E nesse momento o exército russo atira na pessoa e ela morre imediatamente porque ela tentou compartilhar essa informação com o mundo inteiro. Louise parece que tá cada vez mais pertinho da total e completa loucura. Ela apenas olha pro lado e ela sai para fora e ela vai em direção à nave que não está mais encostando no chão. Ou seja, o caminho de comunicação direto com os alienígenas acabou. Mas aí o que os alienígenas fazem? Que eles são brother? Eles descem uma navezinha, parece um charutinho, a Louise entra e aí eles levam a Louise para dentro da área deles, a nave espacial. E agora a Louise consegue conversar com eles. Ela meio que alcançou a plenitude, a fluência da informação. Ela descobre que um dos dois alienígenas faleceu. Ela pede desculpa, fala que sente muito. Cara, a Louise é linda. Ela fala assim, olha, a gente não tá indo bem aqui na Terra com esse negócio de comunicação. Será que você podia avisar os outros alienígenas para eles avisarem os seus respectivos líderes que a gente é do bem? É mais fácil perguntar pro alienígena se ele pode avisar o amigo do que os líderes do planeta Terra conseguirem se comunicar. E daí o alienígena fala, não, você já tem a arma. Usa ela. Dela o quê? E daí ela pergunta qual que é o propósito dos alienígenas aqui na Terra. E eles explicam que agora eles estão ajudando o planeta Terra, porque daqui 3.000 anos eles vão precisar de ajuda e o planeta Terra vai ajudar eles de volta. E ela pergunta, como que você sabe disso? Vocês podem ver o futuro? E os flashbacks dentro da nave começam a aumentar muito. Ela fala, quem é essa criança? O que tá acontecendo? Eles falam, Louise, você tem a arma. Agora, Louise, você pode ver o futuro. E daí ela fala, que é?
E daí ela é descida de novo na navezinha, ela chega toda molhada, toda cagada, toda desiludida, toda desorientada. E agora ela perdeu completamente a noção de tempo e espaço. Então ela está vivendo momentos da vida dela ao mesmo tempo. Sai da nave, entra no carro toda desmaiada e corta para ela conversando com a filha. Ela olha pra filha e fala, filha, que dia é hoje? Ela fala, hoje é domingo, mãe. Você vai me abandonar que nem o papai abandonou? E ela fala, abandonar? Claro que não, e seu pai não se abandonou, você vai ver ele semana que vem. Ela fala, mas ele tá me olhando estranho. Fala, filha, a culpa é minha. Eu contei pro seu pai uma coisa que ele não estava preparado para ouvir. E tem a ver com uma doença rara que é completamente imparável e o seu pai acha que eu tomei a decisão errada. E daí ela fala, como assim, mãe? Ela fala, é uma doença imparável, exatamente assim como você, minha filha. Você é completamente imparável. Ela fala, isso é imparável? Volta pro presente e ela tá conversando com o Ian, falando, eu acho que eu descobri como eu e meu marido terminamos o casamento. E ela fala, você era casada? O exército todo decide evacuar a área, porque vai acontecer uma guerra interespacial entre alienígenas. Eles não querem estar lá para saber o que vai acontecer. E a Louise tá vivendo em vários momentos da vida dela ao mesmo tempo. E daí a gente vê ela conversando com a filha dela, e a filha dela perguntando por que o nome dela é Hannah. E dela fala porque o nome dela é um palíndromo. Se você mudar as letras de trás para frente, ainda é Hannah. E por isso ela gosta tanto do nome, por isso que o nome dela é especial. Então tá todo mundo fugindo apavorado e a Louise olha pro computador e tem aquele programa aqui de linguística. E daí ela descobre que ela não tem um flashback, ela tem um flash forward. Então o que ela tá vendo é o futuro e não o passado. E no futuro, ela tá com a filha e ela abre uma caixa e dentro dessa caixa tem um livro que ela escreveu no futuro sobre a linguagem dos alienígenas. E quando ela abre o livro, ela adquire o conhecimento do futuro no passado. E a partir daquele momento ela entende tudo que os alienígenas estão falando. E ela tenta explicar pro coronel que já tá indo embora, pegando o helicóptero, falando, olha, não é uma arma, é um presente. O presente é a linguagem dele. Porque depois que você se torna fluente na linguagem, você para de perceber o tempo de maneira linear. E quando você aprende a linguagem simbólica deles, você não aprende e compreende o que a pessoa quer falar, todo o conceito. Você vive aquilo em tempos diferentes. Você para de pensar em presente, passado e futuro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo junto. Então ela pode pegar informações de tempos diferentes e usar quando ela quiser. Não é mais olhar para trás e olhar para frente. É tudo está na frente dela junto. Se você já leu Watchmen, a história em quadrinhos, é exatamente o Dr. Manhattan. Ela está vivendo o complexo de Dr. Manhattan. Ela está vendo tudo ao mesmo tempo e ela está usando o conhecimento para manipular o que os outros estão vendo como presente, porque ela não vê mais isso, ela vê tudo ao mesmo tempo. Daí a gente tem mais um flash forward dela conversando com o governador da China, numa festa de integração mundial, e o governador da China está falando para ela assim, eu vim aqui só para te conhecer, porque há 18 meses atrás você consegue um fato completamente inédito, você me faz mudar de ideia. Você me liga no meu telefone pessoal e diz as palavras finais da minha esposa antes de ela morrer, mas eu não tenho o seu número pessoal. E ele pega o celular e mostra. Quando ele mostra o celular no futuro, ela absorve a informação no presente. Vão me acompanhando. Ela corre atrás de alguém, pega o celular dessa pessoa, liga para o número pessoal, o governador chinês atende e ela repete as palavras que ele está falando para ela no futuro. Só que eles descobrem que tá tendo uma ligação da China no acampamento do exército, todo mundo persegue eles com arma. O Ian vai ajudar ela, ele faz meio que uma defesa até ela terminar a ligação. Quando ela termina a ligação, o governador da China, ele tá fazendo uma coletiva de imprensa falando que eles não vão iniciar uma guerra e que eles vão compartilhar todas as informações com todo mundo. E a Rússia promete fazer a mesma coisa e daí todos os países aceitam também e todo mundo junta suas partes e gradativamente eles estão juntando as peças para entender o que é essa nova ferramenta que os alienígenas querem passar para eles. Quando todos se unem, os alienígenas só sobem e desaparecem, porque o trabalho deles está feito. Inclusive, as palavras de pré-morte da esposa do governador da China não são traduzidas no filme, não tem legenda. Mas o que ele fala é que na guerra não existem vencedores, apenas viúvas. Que é uma boa frase. E agora que o universo está indo para um caminho de progresso, a Louise olha para o Ian e fala: o que você faria se você soubesse absolutamente tudo o que vai acontecer na sua vida? Você vê se a sua vida é inteira, do começo até o fim. Você mudaria alguma coisa? E ele fala, talvez eu falaria mais sobre o que eu sinto para as pessoas. E ele fala, olha, eu passei a minha vida inteira com a minha cabeça virada para as estrelas. O que mais me fascinou não foi conhecer os alienígenas, mas sim conhecer você. Ela abraça ele bem forte e fala, como eu sentia falta
do seu abraço, porque ela tá no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Isso daí corta pra ela, casada com o Ian, eles têm um bebezinho, mostra eles brincando felizes com o bebezinho e mostra o momento que eles estão se abraçando e ele fala pra ela, vamos fazer um bebê? E ela fala, vamos fazer um bebê. Então o filme é uma ficção científica foda, que ensina princípios de comunicação, linguística, a importância de estar vulnerável ao conhecimento, a importância do conhecimento coletivo ao invés da ganância, de esconder o conhecimento. Tudo isso pra gente descobrir que a Louise casou, pariu, sabendo que a filha dela ia morrer com 16 anos. Porque o amor que ela sentia pela filha e pela felicidade que foi esse período junto com o marido e com a filha. Para ela vale a pena todo esse sofrimento. Então ela viveu os 16 anos da vida dela sabendo exatamente o que vai acontecer e ela escolheu viver mesmo assim, por causa do amor. Foda! Pica! Esse é o melhor filme sobre amor de mãe da história. E quando ela se separa do Ian, a gente sabe que o Ian não apoiou a ideia. E esse final, ele traz uma pergunta sobre uma ideia muito interessante. Eu quero conversar com vocês sobre isso nos comentários, vai ser muito legal. A ideia é que uma coisa não tem menos valor porque você sabe que ela vai acabar. Todo o período bom que você viveu não é destruído porque ele teve um final ruim. E a pergunta é, se você tivesse certeza que uma pessoa iria viver pouco, essa pessoa perderia o direito desse pouco tempo vivido? Porque o Ian acha que era melhor não ter feito um filho de jeito nenhum, para poupar o sofrimento de perder a criança. Só que a criança viveu 16 anos. A Louise estaria tirando o direito de vida dela de 16 anos. Vocês estão do lado da Louise, que ama demais a filha, e não quer que ela perca o direito de viver 16 anos e não quer perder o amor que ela vai sentir por 16 anos, ou o Ian, que acha melhor nem ter começado porque corta o sofrimento. Qual dos lados você fica nessa história? Gente, esse filme ele é muito sensacional. Esse diretor parece que ele não erra, porque ele usa uma visitação alienígena para nos ensinar as complicações que existem dentro da comunicação humana e, ao mesmo tempo, fala sobre aproveitar as coisas passageiras da vida e ainda coloca umas 3 dúvidas existenciais na nossa cabeça. É isso, gente. Eu espero que não esteja sido confuso, eu espero que esteja para explicar direitinho, eu espero que vocês tenham aprendido sobre a vulnerabilidade na comunicação e porque ela é importante. Se você gostou desse vídeo? Curta esse vídeo. Se você é novo no canal e não é inscrito, se inscreva no meu canal, eu sou tão legal. Dá uma olhada na minha descrição, tem um monte de coisa legal lá, tem o link para MB, tem o formulário de pedido de filme, tem o link para você entrar no nosso grupo do Telegram. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.